Conseguiu? Agora tá bom. Bom, a nossa leitura de hoje é o livro Estante da Vida, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia Chico Xavier, capítulo 34. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoaram cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido como ali insufladores energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos, brilhante nas chagas doloridas, fazendo-lhe esquecer o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo, e em êxtase elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia,
Os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência, mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Graças a Deus e graças a Jesus. Interessante, né? Quanta movimentação em torno daquele momento, né? Movimentação espiritual, né? Quantos ali auxiliando Jesus, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Esqueci de falar boa noite, né? Coisa feia. Bom, hoje dando continuidade, né? Agora o livro Os Mensageiros. Semana passada a gente falou sobre o capítulo, lembram? Capítulo 16, né? Hoje 17, né? Então a semana passada foi o quê? Foi aquela... Eles estavam naquela caravana, né? Descendo em direção à crosta e encontraram aquele forte, lembra? Né? Aquela construção monstruosa que André Luiz narrou, de tanta proteção, né? No meio de vibrações negativas, né? De regiões de sombra, encontraram um local de muito amparo, de muita harmonia e de muita proteção. E hoje a gente viu também um pouco sobre o que tinha lá dentro, né, daquele castelo, daquele forte, lembram do quadro, onde foi falado sobre a arte, né, a importância da arte, a ligação que a arte tem a todo tipo de arte, né, com a espiritualidade, e a gente conseguiu refletir um pouco sobre isso. E hoje, continuando ainda naquele cenário, dentro desse castelo, André Luiz vai falar do romance de Alfredo. Lembra quem que era o Alfredo? Alfredo era aquele senhor que recebeu, né, André Luiz dentro desse castelo. Então era Alfredo e Ismália, lembram? Uma senhora, né, uma companheira dele. Então vamos acompanhar a leitura e ver o que vai acontecer, o que ele vai trazer para nós. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa. Fazer um lanchinho, né? Onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Aqui uma foto do Projeto Imagem, né? Mostrando esse momento. E o quadro lá no fundo, lembra desse quadro? Que foi falado no capítulo anterior. E ali é uma mesa com, parece que tem morango ali, alguma coisa assim, parece que está gostoso, né? Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Quando ele fala palestra, é sempre bom lembrar, né, que é uma conversa, né, um bate-papo. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Vejam, esse livro foi escrito quando? Vocês lembram? 1940? 40 e pouco, né? Eles já tinham esse problema lá, né?
porque ali é uma região que está próxima da crosta terrestre. Então esses conflitos, essas vibrações contraditórias que Alfredo está falando, são dos espíritos desencarnados e também dos encarnados que estão vivendo no planeta. Né? Está atrapalhando todo o trabalho. Naquela época já estava difícil. Né? Imagina agora, né? Nesse mundo materialista, cada vez mais que a gente está vivendo em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Pergunta, né? O orientador Aniceto. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. Então eles têm 500 trabalhadores, cooperadores, e não estão conseguindo atender essa demanda, né? Dos famintos, dos desesperados. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas. Mas, nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior e, como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Né? Comentando, né, da Ismália, companheira do Alfredo. Ele e Aniceto sorriram, quase ao mesmo tempo falando-nos o administrador. Aqui uma foto, né, do projeto Imagem dos dois. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. A minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna. Interessante, né? Mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Olha só. Hã? A pele é a fé. A pele é a fé. Né? Então é curioso, né? Eles têm um compromisso divino de união eterna, mas ele não merece a presença dela ainda. Por que será? Ele vai contar. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Conhece a história, né, do Alfredo e da Ismália. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo, ou seja, para os dois lados, né? Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Então ele vai começar a narrar agora o que aconteceu, né, nessa união e por que agora ele não merece a presença dela. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo, quando encarnados, né? No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais e, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os dois filhinhos que Deus me enviara ao ciclo doméstico. Veja que interessante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né? As pessoas hoje falam assim, nossa, a vida hoje está tão corrida, né? A gente não tem tempo nem de dar atenção para a família. Será que é só hoje? Porque isso aqui há 70 ou mais anos atrás, e é como se estivesse falando hoje, né? Da situação dele. Não tinha tempo para a família, só tinha que cuidar do trabalho, né? Não tinha tempo para os dois filhinhos. Né? Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum,
no campo monetário. Um sócio, alguma coisa, né? Que ele tinha lá. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Então ele foi perseguindo e viu que não estava dando em nada, e ele resolveu, né, esse companheiro dele, sócio, não sei, que tinha interesses monetários, resolveu apertar para ver o que ia acontecer, né? Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Sabe aquela coisa, cuidado com sua mulher aí, que ela tá, né? As fofoquinhas, né? Jogando aquele verde para colher maduro. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então ele começou a ouvir tudo aquilo e começou a ficar irritado. Dentro de casa ele ficava irritado, ele, né, não estava aceitando. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Começou a desconfiar dela, né? Começou a ter aqueles pensamentos: será que está acontecendo? O que está acontecendo? O que ela está fazendo comigo? Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir, segundo as intenções, nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas eu estava achando que ele estava ficando doido, né? Mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Conspurcador, palavra difícil, né? É aquele que vai desonrar alguém, né? Tirar a honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo, no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Então ele saiu correndo e deixou um chapéu lá para ele ficar mais irritado. Olhos com gestos, vomitando insultos, xingando, nervoso. Quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que eu nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço, quase homicida. Aquela coisa dele ia matá-la e deu aquela... Alguém segurou, né? Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror. Saiu de casa, né? No dia imediato, fiz valer o meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Como se ela devolveu ela para os pais lá na fazenda. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa. Viajou para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos.
Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Então, ele nunca procurou verificar o que aconteceu, né? Porque ele viu um homem lá, mas o que esse homem estava fazendo lá? Então ele já começou a julgar, achar que estava acontecendo isso, aquilo, mas não procurou saber o que realmente aconteceu. Tomou as providências, envolvido, né? O veneno do amigo. Isso. Certo dia, recebi uma carta lacônica, uma carta breve, né? Na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Desencarnou, né? Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Alguém já leu há 2000 anos? Essa trama parece um pouco, né? Lembra, né, o caso do Públio Lentulus? Isso. Ela lembra um pouquinho isso, né? Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Então, o companheiro dele lá, o ex-sócio, né? Eu estava desencarnando e ele teve a oportunidade de estar com ele e pediu perdão, né? Confessou o crime que ele mesmo realizou. Imagina como fica a cabeça desse homem, né? Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Uma culpa, né? Remorso e vários outros sentimentos. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Então o que aconteceu? Ela desencarnou, né? Sofreu, claro, saudade, o abandono, mas ela não tinha feito nada de errado, né? Uma esposa dedicada, cuidava das crianças, cuidava do lar, respeitava o marido. Então ela subiu, né? E ele não conseguiu alcançá-la. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Ele é o responsável do posto, né? Consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Que maravilha, né? Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Perguntou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e disse: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu. Atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Veja que interessante. Ele precisa conhecer o preço da felicidade para não menosprezar isso de novo, porque foi isso que ele fez, né? Tinha uma família linda, lembra no começo?
né, feliz, não tinha tempo, claro, para dar muita atenção, trabalhava muito, 2 filhinhos, uma esposa dedicada, ou seja, não tinha o que reclamar, né, dessa felicidade. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. Ela pode descer? Pode. Mas ele precisa aprender a subir. Né? Porque ninguém na evolução espiritual vai regredir. Não tem como. Né? E ela, com toda a bondade, com todo o amor dela, ela ainda vem apoiá-lo, vem ampará-lo, vem dar ânimo, força. Mas ela não pode estar ali, vivendo com ele naquele ambiente dele. Por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Qual o motivo? Ele precisa aprender o quê? A subir. Né? E como que ele vai aprender a subir? Com esforço próprio, né? Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Isso aqui acho que é a chave do capítulo, né? Porque quantos de nós não comprometemos, às vezes, séculos de evolução por precipitarmos em atitudes, né? Em palavras, em ocasiões que bastava sentar e dialogar, né? Então acho que esse capítulo, como ele fala desse romance, eu acho que ele é muito importante para nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo aí pela internet também, para a gente refletir, né? Em termos de casal, de relacionamento, que muitas vezes a gente age por impulso, né? A gente age precipitados e a gente acaba destruindo uma conquista de anos, um relacionamento que tinha tudo para, né, para ser bom, e a gente acaba precipitadamente complicando a situação, dificultando a nossa caminhada. Pela impulsividade delituosa, perdi a minha paz. Olha só, agora ele reconhece, né? Eu que perdi a minha paz. Ele mesmo. Ah, mas o cara estava atazanando, estava, né, complicando a vida dela, estava fazendo que ela sofresse, estava, né, tentando destruir tudo, mas eu não poderia ter sentado para dialogar? O que está acontecendo? Né? Então isso não houve. Ou seja, ele agiu precipitadamente. Ele começou a imaginar coisas, a pensar coisas que não tinha nada a ver, que ela não estava fazendo nada de errado, e sim o companheiro lá, do sócio, o ex-sócio dele, que queria destruir essa união, né? Então era simples ele ter agido com calma, com paciência, com diálogo, né? Perdi a minha paz, perdi o meu lar e a minha devotada companheira, veja só. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém. Ele não fez. Ele não matou ninguém. Mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então aqui termina, né, o capítulo, trazendo essa experiência, essa lição para nós, né? Porque a gente vê hoje muito os casais, por exemplo, né, discutindo. Hoje tem muito isso, né? Vamos discutir a relação, e é briga daqui, é briga dali, e esquece muitas vezes de sentar para conversar, para dialogar, né? Com respeito, com amizade, com carinho, com atenção, né? Então eu acho que falta muito isso hoje no relacionamento, né? Um relacionamento de casais. E a gente já vê desde cedo muitos casais já em brigas ferrenhas, em ódio, e vai gerando, se alguém fala alguma coisa de fora, já
toma aquilo para um relacionamento, se há um olhar assim assado, já começa. É importante para um relacionamento, primeiro a amizade, né? A amizade, o respeito. Então, e a gente vê, é interessante isso, porque a gente vê as consequências disso tudo, né? Porque eles tinham um compromisso de união eterna. Então eles poderiam estar no plano espiritual juntos, seguindo, né, todo um trabalho, e ele agora se priva da companhia dela somente uma vez por mês, que ela desce para dar uma força para ele. E ele precisa agora lutar contra esse tempo perdido, né? Então é o que a gente sempre fala, ninguém fica a ver navios, mas quanto mais a gente demora num processo de evolução, a gente está perdendo, né? A gente está perdendo tempo. É claro que a misericórdia de Deus é uma coisa maravilhosa, porque a gente não sofre aquilo que a gente deveria sofrer, a gente sabe disso, e Deus é tão bom, né? Que Deus não permite que a gente sofra o que a gente deveria sofrer, porque a gente sofresse o que a gente faz, acho que seria complicado, né? Então, mas que a gente não possa dormir nessa caminhada, né? Que a gente possa estar atento para não perder esse tempo, porque isso tem um preço, né? Tem um preço do sofrimento, tem um preço da dor, do arrependimento, da culpa, do remorso, né? Que isso nos atrasa, nos faz mal. E é isso que ele passa nesse momento e traz essa experiência que é incrível, né? Porque muitos hoje acham que o relacionamento ele está baseado só na relação sexual, por exemplo. Está tudo bem na cama, está tudo ótimo, né? E esquece que um relacionamento, um casamento não é só isso, né? É amizade, é amor, é compreensão, é tolerância, é aceitar o companheiro e a companheira do jeito que é, né? É respeitar as pessoas. Às vezes uma relação, a pessoa às vezes ela não pode fazer nada, tudo que ela vai fazer ela tem que dar satisfação para o companheiro ou para a companheira, né? Não existe liberdade, porque se ama de verdade, por que não ter liberdade, né? Então, liberdade não quer dizer desrespeito, né? Então, a gente tem como ter liberdade com respeito. Então, é claro que é de cada um, né? É de cada relacionamento, né? Cada um tem uma maneira de viver, uma maneira de se respeitar. Mas é importante a gente refletir sobre isso, porque num caso desse, vejam as consequências, né? De uma atitude impensada, precipitada, porque ele nem ouviu a esposa, né? E poderia ser a esposa também com ele, né? Ao contrário. São vários os casos que podem acontecer, que a gente está vendo casais aí se degladiando de ódio, de briga, até se matando às vezes, né? Para quê? Para sofrer mais ainda, né? Por ciúme, por egoísmo, né? Por vários motivos que bastava um pouco de caridade, um pouco de amor, de compreensão, diálogo, né? Essa palavra é tão importante num relacionamento. Não dá para se relacionar sem diálogo. Como que se relaciona sem diálogo? Aí só dá briga, é porque um começa a pensar uma coisa, que acha que o outro está pensando isso, que o outro está pensando assado, e na hora que senta para conversar, vê que não é nada disso. Não é nada do que um pensou, não é nada do que o outro pensou. E bastava o quê? Sentar, dialogar, colocar tudo de uma maneira tranquila, de uma maneira harmoniosa, né? Esclarecer tudo. O que faltou para ele, né? Nesse caso. De chegar para a esposa, o que está acontecendo? Né? Tem alguém te assediando? Tem alguém que está te atrapalhando? Então vamos procurar afastar dessa pessoa. Vamos evitar problemas, né?
e continuar a nossa vida de paz, de harmonia. Então, uma atitude impensada, como ele disse, perdeu a paz dele, perdeu a família, perdeu a felicidade que ele tinha. Né? Às vezes a gente, eu percebo também, não é o nosso caso, né, Marquinhos? Casais que não têm intimidade entre eles. É importante os casais terem intimidade entre eles. Aí abre esse diálogo, porque às vezes o diálogo não serve por causa da falta de intimidade. Até querer dialogar, mas falta de intimidade. Você não acha também? Não sei. Minha opinião. Falta de intimidade. Então, mas eu acho que a intimidade, ela é resultado de, não sei, a minha maneira de enxergar é resultado de uma amizade, né? Eu acho que o principal é essa amizade, né? A intimidade vai ser um resultado disso. Uma coisa que atrapalha muito hoje é isso de smartphone aí. As pessoas não conversam mais. Tá todo mundo assim, né? Cabeça caída. Isso é verdade. Tá junto, mas não tá junto. Né? Tá junto só no corpo. Às vezes a a cabeça mesa, tá né? em outro lugar. Sentados à mesa tem que parar, ficar no celular, essas coisas. Conversar um pouco mais. Né? A mesa, pelo menos. E foi o que aconteceu no romance há 2000 anos também. Foi dessa maneira. Conversava, Né? Ele viu ela saindo de uma sala que só entrava mulher, na verdade ela estava querendo fazer um pedido para... Eu não lembro o nome do companheiro lá, mas era uma pessoa, um político muito influente, e ela queria pedir para que ele auxiliasse no momento que iam crucificar Jesus, porque ali mostra os bastidores da crucificação. Né? Ela queria pedir para esse político influente, acho que era Pilatos, não era Pilatos, era um outro político influente da época, para que ajudasse, para que não acontecesse a crucificação, para que não assassinassem Jesus, porque ela já tinha conhecido Jesus, e Jesus tinha curado o filho que estava com lepra. Né? Então, ela queria fazer esse pedido e precisava ser a sós. E o marido viu aquilo, né, ou falaram para ele, não me lembro agora, porque faz tempo que eu li, né? Ele achou que tinha um romance. E ele achou que tinha um romance. E aí ele deixou ela continuar vivendo na mesma casa, mas ele não dialogava mais com ela. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande para ela. Mas ela suportou tudo isso, superou tudo isso e se elevou, né? Foi lá para cima, como normalmente nos romances espíritas, as mulheres vão lá para cima e a gente fica lá embaixo. Né? E muitas vezes por essa precipitação masculina, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque eu sou o homem, eu sou, né, essa coisa da honradez, que é uma ignorância, porque basta dialogar, basta conversar, né, basta ter paciência, que tudo se resolve. Né? A mulher também, né? As mulheres têm ciúmes de tudo, cara. Até no copo, até no trabalho. É precipitação também, né? Talvez sim, talvez não. Mas homem é tradicional. Mas tem homem também, tem ciúmes de tudo. Não é nem a minha, né? Mas homem é o que o Alemão falou, o homem já é precipitado por natureza. Já toma um julgamento errado. Agora, tem poucas mulheres que também são assim. Mas é homem. Só tem ciúme até da sombra. Mas aí é curioso, né? Porque você vê que ele fala, envenenei-me a mim próprio. Ou seja, ele construiu o destino dele de uma maneira que não precisava. Então veja como toda a dificuldade que ele está passando agora é fruto do que ele... Claro que ele estava passando um momento de prova, né? Ele estava sendo provado. Mas faltou, né, essa calma, o diálogo,
A amizade no casamento, no relacionamento, né? Então isso é importante. Vocês querem comentar alguma coisa que vocês acham que faltou? Acho que isso daí há 70 anos atrás e hoje continua a mesma coisa. A gente tem que frisar sobre o diálogo. Não mudou, né, do que muitos casais. Principalmente jovens. A Cláudia sabe disso. A gente, quando casou, a gente meio que, não é um compromisso, mas a gente conversou muito sobre isso, né? A gente, vamos evitar de dormir um brigado com o outro. Então, se tem alguma coisa que está incomodando, vamos conversar antes de dormir. Porque assim começa, né? O relacionamento. Você tem uma discussãozinha, aí você fica chateada, ou você fica chateado, você não fala nada, aí você já vira de costas para dormir, e aí vai uma noite, 2, 3, aí começa a virar uma rotina. Aí a pessoa chega depois de 5, 6 anos e fala assim, meu casamento acabou. Mas assim, acabou do nada. De uma hora para outra, meu casamento acabou. E casamento não acaba de uma hora para outra, né? Então é importante estar atento a esses detalhes, né? Ficou chateado, é importante conversar, e isso para tudo, né? Você vê aquela atitude na casa espírita da gente se reunir depois dos trabalhos, bacana, que às vezes alguém, né? Hoje eu fiquei, né? Hoje eu fiquei ali com as crianças, mas faltou uma pessoa, e às vezes essa pessoa não fala isso, ela vai embora, né? E com aquele negócio chateada, porque, nossa, me deixaram sozinha lá na sala das crianças. Estou dando um exemplo, né? Me deixaram sozinha na sala das crianças, fiquei apurada e começa a vibrar aquilo, e começa a gerar né? Aí começa a gerar então, às vezes, por quê? Por falta de sentar, vamos esclarecer, né? É tão simples. Então, e isso requer também, não é só amizade, requer um pouco de humildade, porque às vezes a gente não tem essa humildade, né? Não tem humildade de pedir desculpa, de falar, você tem razão, eu falei algo para você que não deveria ter falado, me perdoa, né? Então, isso tudo é muito importante, porque isso só fortalece os laços, né? Fortalece os laços, traz mais harmonia, mais respeito, né? E tudo isso é muito importante, procurar não ir para a cama para dormir, né? No repouso de uma noite, ir em paz no relacionamento, né? Buscar fazer uma oração juntos, se for possível, antes de dormir. Esses hábitos são muito importantes. E as pessoas falam, mas não dá, é muito difícil, porque meu marido dorme 1 hora, dorme. A gente quer, né? Quando a gente quer ter uma proposta de uma vida feliz, a gente consegue. Precisa de mínimo de esforço, como diz os Espíritos, né? Mínimo de esforço. Então é importante a gente estar hoje na frente desse capítulo aqui. Parece uma coisa simples, mas é muito do que está acontecendo hoje, e a gente vê esse mundo onde a vida muitas vezes está tão banalizada que as pessoas estão matando por posses, estão matando por dinheiro, né? Por quê, muitas vezes? Por não ter um lar em harmonia, porque é a base, né? Se você tem uma família em harmonia, uma família com amor, né, que vive um mínimo de paz dentro do lar, qual que vai ser o fruto que sai dali, daquele jovem, daquela criança que cresce dentro daquele lar? Vai ser uma alma em harmonia. Não tem como não ser. Mas o próprio Japão, né? Os japoneses, eles não têm essa coisa de se comunicarem, né? Eu tenho várias amigas japonesas
que elas não têm diálogo com o marido. E a grande maioria dos homens vão para como é que fala? Procurar mulheres à toa, sim, porque não tem diálogo. É a cultura. A cultura. Cultura diferente, não vamos misturar, né? Mas que eles não têm, a grande maioria, não sabe. Uhum. Até uma delas me perguntou, nossa, você conversa com seu marido? Eu falei, claro. Ela falou, nossa, interessante, que o meu volta para casa a ler jornal. E você? Eu assisto televisão. E vocês não se falam? Não. É estranho. E eles acham isso comum, né? Eles assustam com a gente. Uhum. Que tem diálogo. Uhum. E nós assustamos com eles. Então. Que não tem. E aí eu conversava muito com ela e ela falava que ela sentia falta. Ela falou que uma vez me viu o meu marido abrindo o guarda-chuva para mim, que achou uma coisa de louco, que é uma coisa normal pra gente, né? Uhum. Mas assim, eu vejo que ela se sentem muito carente. Mas a gente tem que tomar... Eles também. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente tem diálogo, mas o diálogo são das coisas banais do dia. Mas aquilo que precisa ser conversado, muitas vezes não tem. Então isso é importante. Né? Porque às vezes a gente compara, nossa, eles não conversam entre si. Né? Mas pelo menos não estão lá batendo boca. Porque às vezes a gente está em diálogo, mas o nosso diálogo ele está carregado, carregado de raiva, carregado de ciúme, carregado de... Né? Então... Tô falando a mal do vida dos outros. Então, isso é importante. Você viu o que o fulano fez? Você viu o que o fulano falou? Você viu? Você quer? Então isso é importante, né? Esse diálogo nos momentos de crise, né? Nos momentos que ofendemos ou sofremos alguma ofensa. Então isso tudo é importante. Né? Porque esse diálogo do dia a dia é natural, somos brasileiros, a gente conversa muito tudo. Mas será que na hora que a gente está precisando mesmo sentar para, né, conversar sobre a relação, né, sobre aquele momento íntimo mesmo, né? Você está triste hoje, o que está acontecendo? Como foi o seu dia? Né? Teve alguma dificuldade? Isso é muito importante, né? Passou por algum momento difícil, né? Parece que está meio triste, alguma coisa que possa te ajudar, né? Isso é tão gostoso, né? Então isso é ser amigo, antes de ser marido, esposa, né? Antes de ser amante, ser amigo. Né? Porque quando tem essa, por isso que eu falo da amizade, quando você tem amizade numa relação, você quer o bem do outro. E aí você se preocupa. Né? Então chega o ponto de você olhar para a pessoa que está do seu lado e você já sabe o que ela está pensando. Às vezes acontece. Né? Porque começa a ter tanta sintonia, né? Tanta união, tanta alegria de estar junto, que qualquer olhar assim de tristeza ou de mágoa, você já percebe o que foi, falei alguma coisa. Então tudo isso é importante no relacionamento. Né? Eu não sou um especialista em relacionamento, não sou um psicólogo, mas eu acho que... O Sandro que fala, né? Ele é psicólogo e ele atende várias as mulheres, os homens, né? E as mulheres que traem, aí ele fica, lembra, na sua palestra que ele fica perguntando, mas o que ele tem? Ele é mais rico? Não, ele não é mais rico. Ele é mais bonito? Não, ele não é mais bonito. Então ele né? Não é. E o que ele faz então? Por que você tem um amante? Aí ela fala, porque ele me escuta. Nossa, que é surdo. Mas é importante isso, né? Esse tempo, né? Para a família, dos dois lados, né? Não vamos falar só da esposa, do casal, né? Ok? Querem comentar alguma coisa? Muito boa. Não é que eu tinha lido o livro, né?
É sempre bom quando alguém fala diferente, né? Sempre tem alguma coisa. Né? Aí você vê, agora ele está lá no plano espiritual, é curioso o jeito que ele fala, né? No processo de resgate, né? Ele está lá resgatando um crime de precipitação. Não matei ninguém, Roubei. né? Mas me envenenei. Pela impulsividade, pelo achar que está acontecendo, mas não procurou saber, não procurou conversar. Né? E são coisas tão básicas, né? Que a gente muitas vezes se cega num pensamento fixo, errado, e estamos ali cegos, né? Tá me traindo, tá me traindo, tá me traindo, tá me traindo. Pronto. Não, e às vezes a pessoa É? fica imaginando, e aí fica imaginando um monte de coisa, É. não conversa, né? Não conversa. Aí depois quando você vai ver, não é nada daquilo. É. Aí eu tava, eu achei que ele tava bravo, achei que ele tava não sei o quê. Aí vai ver, não é nada daquilo. Você pode acreditar agora, se ele tivesse perdoado o sócio dele, se ele tivesse perdoado ele, Eu acho que talvez ele poderia estar um pouco melhor, melhor. né? Talvez um pouco melhor, mas eu acho que ainda teria culpa pela esposa, né? Ela já tinha desencarnado. Ela já tinha desencarnado. Eu acho que isso ajudaria sim, mas não resolveria em tudo, né? Os pais dela lá, né? Iria continuar no resgate, no caso. Eu acho que sim. E ali ele fala, concluindo. Acho que tudo é um pouquinho de cada coisa, né? Porque não é só o perdão ao criminoso, né? É um passo. Né? É um passo. Eu acho que ele estaria melhor, claro, né? Porque é menos um problema para resolver, né? Mas eu acho que a maior dor é de ter perdido a família, a própria felicidade, como ele falou, né? E de hoje não está podendo estar ali junto dela, né? Como ele falou, ela vem uma vez por mês, dá apoio, mas ela tem que voltar, ela não pode ficar ali, né? Porque ele precisa aprender a subir, né? Bacana isso, né? E é o que acontece com Jesus, né? Ele vem aqui, passa a mão na nossa cabeça, nos ampara, nos auxilia. Dá um pouco de ânimo. Mas ele não pode ficar aqui. Né? Ele não pode estar aqui do nosso lado o dia inteiro. Nós precisamos aprender a subir. Precisamos aprender a nos elevar, né? E é a mesma coisa. A evolução é isso, né? E a gente só vai evoluir quando a gente superar né, essa nossa impulsividade, as nossas mazelas, né, as nossas imperfeições. É só assim que a gente vai evoluir. Tem que tirar esse peso da gente, né? Tudo bem? Já estouramos o tempo já. Um minuto. Podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer a prece? Opa! Então vamos agradecendo mais uma vez esta oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por este encontro, pela alegria de podermos estar aqui reunidos, por cada coração aqui presente. E assim que Ele, o nosso Mestre, possa a cada dia nos envolver com seu manto de bondade e de amor, nos permitindo a força, o ânimo para continuar sempre lutando para
eliminar as nossas más tendências e caminhando em sua direção, com seus ensinamentos e com todo o seu amor. E assim pedimos a permissão para encerrar o estudo dessa noite, convidando nossa querida irmã Patti para fazer a prece de encerramento, por favor. Uma lição que aconteceu por esses dias, Senhor Jesus nos mostrava que segurando na sua mão não tem mau humor, não tem irritação, não tem tristeza. Segurando nas suas mãos, conhecemos a misericórdia, a caridade, a benevolência. Quando estamos distantes, vivendo uma vida triste, por isso, Senhor Jesus, pedimos que segure nas nossas mãos, guie os nossos passos, para que possamos sempre estar no caminho do bem para o bem. Nos ensina, Senhor, a como sermos espíritos melhores, a parar de fazer calúnia, suposição, e sim termos o poder de estar bem direcionando os nossos pensamentos, controlando as nossas emoções, para que não abrimos espaços